Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre um testemunho, sobre algo que eu passei na minha vida. Muitas vezes nós passamos situações difíceis, não é verdade? E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor tem tocado ao meu coração para que eu venha trazer alguns testemunhos, tá? Algo que eu tenha passado, porque eu sei que isso vai edificar a sua vida. Você que está aí do outro lado, de repente passando uma situação, olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. E muitas vezes nós nos desesperamos, né? Nós olhamos, Senhor, e agora? O que vai acontecer? Saiba que Deus está vendo tudo. Saiba que Deus não mudou. Como eu deixei aí para vocês, o Deus da provisão não mudou. O Deus que provia no passado continua provendo. O Deus que cuidava, né? Abriu o mar vermelho para o povo passar, tirou a água da rocha, colocou coluna de fogo e nuvem, fez tantas coisas, tantos milagres. Jesus, né? Que curou aquele que era cego, que curou aquele que era paralítico, que ressuscitou mortos, né? Hoje nós vivemos num mundo, no nosso tempo de hoje é meio complicado, nós quase não vemos milagre. Mas por quê? Será que Jesus mudou? Será que Deus mudou? Não, nós mudamos. A nossa fé é cada vez menor, né? Muitas vezes nós damos ouvido a que Satanás fala, ao que pessoas dizem, mas não ouvimos o que Deus tem falado conosco. Observe que às vezes Deus faz uma promessa para nós. Olha, eu vou transformar a sua vida, eu vou te levar para um próximo nível, eu tenho algo contigo. E aí vem alguém dizendo, você não sabe nem falar, eu não consigo enxergar você nessa situação. Eu acho que isso não é para você. E aí nós acreditamos nessas palavras, né? Satanás usa pessoas para tirar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para que nós não venhamos receber. Mas o nosso Deus nos diz, eu sou contigo, eu mudo, eu sou poderoso, eu transformo a água em vinho. Mas aí nós acreditamos naquele que está próximo a nós. Por quê? Também muitas vezes vamos abrir a nossa boca, contar nossos sonhos, contar o nosso planejamento. Olha, eu estou pensando em montar uma empresa disso. Você? Não tem nada a ver com você. Estou pensando em fazer uma faculdade. Você? Não tem mais nada a ver. Você já passou a idade. Vai se formar com quantos anos? Tem tantas palavras, né, que a gente ouve, que é para você não viver os seus milagres. E aquilo que Deus te falou, nós não damos ouvido, mas nós damos atenção, damos ouvido ao que Satanás fala através de pessoas. Então nós temos que ter muita sabedoria sobre isso. E eu quero contar para vocês um testemunho, algo que aconteceu comigo alguns tempos atrás aí. Eu estava passando uma prova muito difícil, estava desempregada, e eu levanto pela manhã. E sempre o Senhor nunca permitiu deixar faltar o alimento na minha mesa. Eu nunca acordei um dia e falei, hoje eu não tenho o que comer, tá? Então eu quero deixar isso para vocês, que Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Deus cuida dos seus filhos, sempre está provendo, é o Deus da provisão. Então naquele dia eu acordei e quando eu vou no meu armário para fazer o alimento, não tinha. Tinha acabado o arroz, tinha acabado o feijão, não tinha açúcar e eu não tinha dinheiro, eu não tinha de onde tirar, né, para poder me alimentar naquele dia. E quando eu olhei aquela situação, me bateu uma tristeza no meu coração. E eu falei, Deus, por quê? E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E sabe o que aconteceu? Eu fui orar. Falei, Deus, entra com a sua providência. Eu preciso de um milagre. Olha a minha situação hoje. E aí, eu escuto alguém chamando no portão. Eu peguei e saí. Quando eu morava numa parte, era alta, assim, eu olhava lá embaixo, assim, eu via ali a calçada, a rua, né? Era uma casa muito simplesinha onde eu morava, onde eu vivia. E aí eu saí lá fora, quando eu olho, era um mendigo. O mendigo pegou e falou alguma coisa, eu estava tão assim, eu estava acabando de sair daquela oração, triste, né, com essa situação que eu estava passando, e eu vi ele falando, eu via, sabe a boca mexendo, eu nem dei atenção ao que ele estava falando, porque eu já imaginei o que ele estava pedindo. O que o mendigo faz na sua porta? Ele estava me pedindo algo, imagina que eu estava acabando de orar, falando para Deus, eu não tenho, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, olha essa situação que eu estou vivendo hoje. E quando eu saio lá, o mendigo me chamando e falou, assim, mexeu com a boca, eu disse para ele já, eu não tenho, moço, eu não tenho, né? E ele olhou para mim e falou assim, não, mas eu não estou te pedindo nada. Aí me chamou a atenção, eu não estou te pedindo nada, eu estou perguntando para você, ele estava com uma sacola na mão. E ele falou assim, eu estou perguntando para você se você quer isso. Aí eu olhei para ele e a minha casa, a minha rua era estreitinha, tinha a vizinha lá na frente. Eu olhei para a vizinha, olhei para o lado para ver se tinha alguém vendo aquela situação. Deus faz cada coisa.
Só Deus, eu nunca me esqueci disso. Então eu olhei para ele e falou, eu tô te perguntando se você quer essas compras. Aí eu peguei e falei assim, quero, não sei como, gente, eu disse quero. Aí eu desci, ele me deu uma sacola nas minhas mãos, eu fiquei assim, em choque. Aí eu falei, mas você não vai precisar dessas coisas? Porque ele tinha ganhado, né, recebido de alguém. Ele falou, não, moça, eu moro na rua, não tem nem onde fazer isso, pode pegar pra você. Aí eu falei pra ele assim, obrigado. Aí eu falei, obrigado. E subi pra minha casa. E quando eu abri aquela sacola, tinha arroz, tinha feijão, tinha açúcar, tinha óleo, tinha o que eu estava precisando. E o Espírito Santo de Deus falou na hora no meu coração. Eu uso até o mendigo para abençoar. E Deus é Deus da provisão. Eu vivi isso na minha vida. Eu já até contei esse testemunho na igreja, já contei no vídeo passado aí, que já se perdeu, são muitos vídeos que eu já fiz. E o Senhor tocou no meu coração para trazer isso para você. O que Deus faz? Deus usou um mendigo para me abençoar. Eu nunca vou me esquecer disso. E às vezes nós pensamos o quê? Que Deus vem de um lado e Ele vem de outro. É a maneira que Deus faz só para mostrar o poder dele. Ali foi mais, eu comecei a chorar, agradecer a Deus. E não era só pela compra que estava ali, não era só pela provisão do Senhor na minha vida. Naquele dia eu levantei e não tinha o que fazer para dar para os meus filhos, para nós comermos. E o Senhor usou dessa forma para mostrar para mim que Ele não vai deixar faltar aqueles que servem o Senhor, aqueles que são o filho deles aqui na terra. A palavra do Senhor diz isso para nós. Se eu cuido do lírio do campo, das aves do céu, Ele não cuidaria de nós, que somos os seus pequeninos? Ele não cuidaria de nós? Então por que você está aí triste, angustiada, abatida, pensando que é o fim? Para o nosso Deus não existe o impossível. Nosso Deus trabalha de várias formas, mas Ele provê para aqueles que creem, para aqueles que servem a Deus de coração e alma, para aquele que sabe que tem um Deus Pai cuidando de nós. Então esse testemunho para mim foi algo marcante na minha vida. Alguém um dia me proveu, e quem Deus usou para me prover foi um mendigo. Algo que você nunca vai imaginar, né? Tanto que quando eu saio ali fora e ouço ele falando algo, eu já dei a resposta, eu não tenho. Não, moço, eu não tenho, né? E ele falou, não, eu tô falando se você quer. Eu tô com algo aqui na sacola, tô te perguntando se você quer, né? E quando eu fui ver lá, era aquilo que eu tinha acabado de orar e falar com Deus. Eu vivi isso na minha vida. Então é assim que Deus faz. Para mostrar que quando Ele quer abençoar, Ele usa um empresário, alguém rico, Ele usa um mendigo para te abençoar. Mas Ele não vai deixar faltar para você, porque Ele é o Deus da provisão. Amém? Que você creia nisso, que você não está sozinha, que Deus está vendo o que você está passando e Ele é o Deus da provisão. Apenas creia, apenas confia e continua a caminhada, pois você vai contar o seu testemunho também. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.